No ar, radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Informação. Líder de audiência. Atendendo a comunidade. Radar de notícias. Apresentação Pedro Notaro e Carlos Armani. Radar de notícias. Começa agora mais uma edição do Radar de Notícias pela Rádio Imprensa, FM 102,5, com transmissão simultânea, TV Guarulhos, canal 3 na net e acessível pela internet, tvguarulhos3.com.br. Manhã de terça-feira, 10 de maio de 2016. E atenção, protestos na Grande São Paulo, em Guarulhos. Manifestantes contra o impeachment da presidente Dilma estão lá agora na rodovia Hélio Smith, que dá acesso ao aeroporto de Guarulhos. Muita confusão na região, o trânsito intenso e vários passageiros não conseguem nem a pé chegar ao aeroporto de Guarulhos. Já na Marginal Pinheiros, na região do Morumbi, na Ponte João Dias, outra manifestação. Movimento Brasil Livre protesta contra a possibilidade amanhã de impeachment da presidente Dilma. Daqui a pouco, mais informações, repórter Rodrigo Souza já está lá na região de Guarulhos, no aeroporto de Cumbica. Portanto, muita atenção naquela região. Bom dia, Carlos Armani. Bom dia, Pedro Notaro, Roberto Samuel, amigos do Radar. Roberto Samuel, bom dia. Bom dia, Pedro, Armani, bom dia a todos. E ainda hoje deveremos ter a participação do ex-prefeito de Guarulhos, Eloy Pietá, que foi o vencedor do encontro realizado sábado nas Faculdades Integradas de Guarulhos. Eloy Pietá venceu por pouco o deputado estadual Alencar do PT. Ainda hoje vamos falar sobre essa decisão do Partido dos Trabalhadores. E agora atenção para as principais manchetes dos principais jornais do país. O Estadão, o Estado de São Paulo destaca: Renan ignora ato do presidente da Câmara em impeachment avança. Olha, o ato do presidente Maranhão foi tão ignorado que ele mesmo revogou. Agora, a notícia pela manhã é que a verdade é que ele demonstra que ele não tem a menor capacidade de ser presidente da Câmara. A primeira sessão ele abriu e encerrou em 5 minutos, não sabia o que falava. E aí põe a gente essa... Uma chicana, como se fala, né? Uma manobra jurídica. Mas ele foi tão ignorado que ele mesmo resolveu se ignorar. Ele cancelou o ato dele. É chato, né? Não você quer dar um beijinho, a pessoa não quer. Mas esse ato dele acabou correndo o mundo todo, dizendo que inclusive o Brasil estava num caos. O dólar deu uma chacoalhada para baixo na economia. Como você viu, o cara de sanfoneiro realmente só fez barulho. Ele parece sanfoneiro do Garrote. A imagem internacional do Brasil ontem foi realmente muito abalada. Quando mostraram a imagem dele, ainda abalou tudo. Oposição e aliados de Cunha articulam derrubado de interino. Quer dizer, vai cair. Mas ele voltou atrás por quê? Porque eles iam pedir a expulsão dele, a expulsão do partido. Vamos levar adiante. Gostei dessa manchete aqui. É ato circense, diz Gilmar Mendes, ministro do Supremo. Quer dizer, chamou de palhaço. Só faltou o nariz. Né? Traduzindo, chamou de palhaço. Só faltou a pena. Folha de São Paulo destaca: interino da Câmara tenta parar impeachment, Senado o ignora. Após desgaste, Temer recua e decide cortar 10 ministérios. Eu nunca vi um governo que nem começou. Já cortou. Convida, desconvida. Vou cortar, vou descortar. Ele quer cortar mais. Aliás, não precisa de tanto ministério, faz tempo. Não precisa do que ele vai deixar também, não. Tem um monte que para São 39 para não dizer 40. Né? Vamos dizer a coisa. Quanto mais partidos tiver no Brasil, mais haverá essa fatia. Verdade. Porque em 40 partidos tem que fazer no mínimo 40 ministérios, para dar um para cada um. Aliados. Dos aliados. Então o negócio é complicado. E nós estamos indo para o mesmo caminho. Estamos negociando tudo, esse pedaço é teu, esse pedaço é igualzinho, não vai mudar nada. Só falta combinar com o povo. E o sorriso do presidente era evidente ontem na parte da manhã. Não, de manhã estava... Mas ela estava pedindo calma, porque ela sabia, até ela dava risada do que fez o presidente da Câmara. Folha São Paulo ainda destaca: São Paulo libera dados sobre crimes, mas limita informações. Não libera, né? Na verdade, a Folha de São Paulo conseguiu, na Justiça, ter acesso às informações. Aí o governo falou que ia divulgar através da internet. Mas parece que não está divulgando tanto. Não interessa. Né? O Brasil é engraçado, né? Vale lembrar que o Estadão ainda está sob censura e ele não pode falar sobre o filho de José Sarney. Ainda?
Mas ninguém mais quer falar sobre isso. Agora já Não passou. interessa, não é? MST invade fazenda em São Paulo de um amigo do vice-presidente. Aí, tá vendo? Olha. Não pode nem ser E amigo. Mas... vingança não amigo. Ainda bem que os amigos do Lula não estão envolvidos. Não, só tem o sítio Atibaia e nada mais. Exatamente. Rapaz, foram puxar a terceira gaveta agora, hein? Vice avalizou compra suspeita no governo Fleury nos anos 90. Nossa senhora, uma vez ele estava mascando chiclete, eu vi. Em 78. Jogou a embalagem no chão. Não, mascou, foi grudou na parede para pegar no dia seguinte. Olha, eu vou puxar pela memória. Se eu não estiver enganado, nos anos 90, Fleury foi uma questão de compras de equipamentos de rádio para a Polícia de São Paulo. E o Temer era o secretário de Segurança Pública. Mas, rapaz, o mais atualizado, nós temos os bloqueadores de presídio aí. O seu é bloqueado. O seu nunca consegue vir. O do presídio é uma beleza. Ex-ministro Guido Mantega é levado para depor na Polícia Federal. Eu só não entendo o seguinte. Por que de maneira coercitiva? Ou seja, Não tinha porque necessidade. eu não entendo isso. Será que intimário, cara, não foi? Não. Eu entendo que é coercitivo assim. Uma vez eu fui coercitivo. Não, você é convidado ou é convocado, não é isso? Agora, se é intimado, você não vai. Intimado, é a palavra. Você não vai. Aí o juiz manda um oficial, também não precisa que ele parar. Não. Vem um oficial de justiça, me convidou, entrei no carro dele, fui com ele lá. Foi tão simpático o convite. Não, chupamos até um sorvete junto. Jornal Guarujá circula destacando uma pessoa morre a cada 15 dias na cidade em confronto com a polícia. Eu gostaria de saber quantas morrem em confronto com os bandidos. Entre eles. Nossa. Entre eles. Não é. Aliás, teve uma semana aqui que morreram 9 pessoas no final de semana. Uma coisa absurda. Disputa pela Prefeitura de Guarulhos tem 14 nomes oficializados pelos partidos. Eu vou discordar dessa manchete. Vou discordar. Nós não temos ainda 14 nomes, não. Até porque alguns nomes aí parece que já saíram do páreo. Olha, gente, a verdade é o seguinte, oficializado é só na convenção. E essas convenções irão acontecer no final de julho até 5 de agosto, que é o prazo fatal. Exato. Pedro, ontem eu estava contando 12 nomes. 12 nomes Possíveis candidatos. possíveis, os que colocaram. Mas eu tenho informação que Maurício Siqueira, por exemplo, que se colocou como candidato, já está com conversa avançada em apoio a Miguel Martello. Sim. E Gileno tem uma informação também que já teria conversas bem adiantadas com Jorge Wilson. Ou com ele Correia. Ou com ele correto. Eu acho que o Jorge Wilson tem bastante conversa com os outros, mas também não vai. Essa é O Márcio Nakashima teria desistido em favor de ele Correia. Sim. Ele preferiu o triplo. E vai apoiar o Tripa, candidato a vereador. Né? Nossa. Você Entendi, gosta a mais? volta? Você gosta mais do Não, tripa ou houve do- uma troca, então. Houve Houve uma troca. Trocou. Na verdade, eu só não entendo o seguinte, quem tem voto, quem teve voto foi o Márcio Nakashima. Exato, é porque essa O Tripa já foi troca candidato, né? foi. Foi. Ele teve uma Várias boa vezes, votação. várias vezes. E já teve votações. É que o eleitorado Possíveis. dele não vota. Ele embalsamou muita gente, mas esses embalsamados não voltam. Digamos que. Mas o Márcio deixou de sair, então, Vamos lá, deixou vai. de ser candidato a prefeito e vai Então, para vice. Com todo o respeito, eu vou discordar dessa manchete do Jornal Guarulhos hoje, tá certo? Grupo Tomeu não pode explorar marcas Folha Metropolitana e Metronews. Verdade. Pois é, uma decisão da Justiça determina que as marcas Folha Metropolitana e Metronews são da empresa BTA, que pertencem a Pedro Alge, né? Marido da ex-deputada estadual Roseli Tomeu, filha do Só saudoso. falta o papel do juiz. Só. Estou que nem eu esperando o papel do juiz faz tempo. É questão de dias. Inclusive, Meses, a às vezes. Roseli esteve em Guarulhos. Ela não mora em Guarulhos, né? Mas esteve em Guarulhos um dia desses, né? Semana passada, quarta-feira. Ah, Inclusive, conversei com ela. quando estava tomando comendo um bacalhau. Folha Metropolitana circula destacando, por enquanto. Almeida aumenta em 80% os comissionados. O número de funcionários comissionados cresceu. Em 2009 eram 1.008 funções sem concurso. E agora saltaram para 1.816 funções. Aqui na rádio nós tínhamos 2 funcionários, passou para 4. 80%. 80%. É interessante, 100%. o Pedro, é super interessante essa questão dos comissionados, porque ninguém sabe exatamente o número de comissionados. A Folha diz aqui o número exato. 1.816. Ela disse que é o número exato. Me falaram, não. A informação que eu tinha, que seria
1940. Nossa, que diferença, Samuel. Não, mas sim, dependendo do número do salário. Mas a cidade cresceu. Peraí. As primeiras informações do repórter Rodrigo Souza, na viatura Vigorito. Bom dia. Bom dia, Pedro, Carlos Janone, Roberto Samuel, a todos que nos acompanham. Pois é, Pedro, eu estou aqui na rodovia L. Smith, que liga aqui ao aeroporto internacional, e aproximadamente 5 minutos, a polícia rodoviária militar, a polícia federal e a polícia militar conseguiram dispersar aqui cerca de 60 manifestantes, Pedro, que estavam aqui bloqueando o trânsito. O trânsito começa a fluir aqui devagar, porque eles queimaram muitas árvores aqui, muitos pneus aqui embaixo do viaduto, e a polícia está fazendo a limpeza do local nesse instante. O que me chamou a atenção é que esses manifestantes, que da grande maioria, são pessoas ligadas aos sindicatos dos condutores de ônibus aqui de Guarulhos. Pessoas que a gente já conhece aí do dia a dia aí no trâmite político. Mas apesar de já ter sido dispersado esse pessoal, o trânsito começar a fluir, muita dificuldade ainda para ter trânsito aqui pela região. Por exemplo, a Avenida Monteiro Passo, aqui nesse sentido ao SECAP, pode ser estravada até ali na região do varejão do SECAP. A L. Smith, ela tem reflexo agora até na rodovia Ayrton Senna, e adulta também para quem chega aqui e precisa acessar a L. Smith, muitos problemas nesse momento, Pedro. Ô, Rodrigo, seria um protesto, então, em relação ao possível impeachment da presidente Dilma, é isso? Exatamente. Essas pessoas aqui, elas acabaram gritando algumas palavras de ordem, até sem muita sincronia, mas Deus-se para ouvir aqui fora Dilma, sim da CPI da merenda. Na realidade, parece que eles não têm um foco definido. Mas o principal, com certeza, é sim contra a saída da presidente Dilma da presidência, Pedro. São manifestantes ligados ao Sindicato dos Condutores, do ex-vereador Brinquinho, é isso? Exatamente. Vários deles aqui eu conheço aí do dia a dia, mas agora com a chegada de um efetivo mais forte da Polícia Federal, até mesmo algumas viaturas do choque já estão por aqui, eles acabaram se dispersando. Ô, Rodrigo, seriam, em parte, os mesmos manifestantes que na última sessão da Câmara ofenderam e fizeram gestos obscenos aos vereadores? Sim, Pedro. Eu consegui ver pelo menos 2 daqueles que estavam na Câmara e eles estavam aqui também nesse protesto agora aqui pela manhã na rodovia L. Smith. Bom, situação resolvida, pelo menos. A PM interveio, a rodoviária federal também? Pedro, não precisaram chegar ao confronto direto. Apenas a presença aqui efetiva, já que aumentou agora, já são dezenas de viaturas aqui, não só da Polícia Militar, como da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Rodoviária Estadual. Só a presença desse efetivo um pouco maior já liberou as vias. Manifestantes, eu até vi alguns pessoal, vamos embora, porque a gente pode ser preso e tudo. Apenas a presença efetiva inibiu aí a ação dos manifestantes. Ok, Rodrigo Souza, obrigado pelas informações, diretamente da viatura Vigorito. Bom, o Brinquinho agora tem uma claque de choque, né? Não é nem mas tropa. Ele saiu da Câmara, né? Saiu da Câmara. Aí ele falou, vou montar minha turma aqui. Montou. Ele já tinha, né? Faz tempo. Reativou. Agora, 60 pessoas, fechar L. Smith. O aeroporto. O aeroporto, né? Fechou L. Smith, fechou o aeroporto. É o fim da picada, né? Que nem ontem, 50, 60 manifestantes fecharam a Paulista. E, aliás, é um verdadeiro absurdo você parar para pensar, o aeroporto só ter um único acesso, né? Né? Meu treino. Isso não é nem estratégico, não é verdade? Não é verdade. Isso é um absurdo, realmente. Bom, e protestos acontecem. Parece que essa Frente Brasil Popular promete vários protestos hoje e amanhã em todo o Brasil. Na Marginal Pinheiros, hoje de manhã, havia também um protesto. Na Ponte João Dias, na região do Morumbi. Estou chateado com o jornal hoje. Como é que é? Eles publicaram aqui 10 piscinas que valem um mergulho. De hotéis. Não puseram na minha casa, não? Mas é de hotéis. De hotel. Tá. Que a minha virou hotel também, sabia? 40 não. 7h14. Vamos num rápido intervalo e voltaremos em 2 minutos. Como seria um mundo perfeito para você? Seria feito de compras e presentes todos os dias? Ou teria diversão, passeio e lazer a todo momento? Ou ainda cheio de sabores e um cardápio variado de atrações? No Internacional Shopping Guarulhos, você vive todos esses mundos em um só lugar. Mais de 300 lojas, 14 salas de cinema Stadium e uma 3D. O maior parque de diversões indoor do Brasil. Boliche, praça de alimentação completa e muito mais. Venha para o Internacional Shopping Guarulhos. Seu mundo acontece aqui. Dutra, saída 225.
Comercial Radar é líder no fornecimento de produtos de limpeza, higiene e descartáveis em indústrias, escolas, condomínios, sindicatos, associações e empresas, onde a limpeza é fundamental. Lixeiras, sacos de lixo, toalheiros, papel toalha e papel higiênico, saboneteiras, álcool em gel, produtos para piscinas e tudo que a sua empresa e a sua casa precisam para a limpeza do dia a dia em um só lugar, com estacionamento na porta e atendimento personalizado pelo nosso Televendas. Ligue 2408-4044. Acesse www.comercialradar.com.br ou visite-nos na Avenida Monteiro Lobato 905 no Macedo, em Guarulhos, próximo ao Teatro Adamastor. O Shopping Bom Sucesso oferece a seus clientes diversas marcas consolidadas do varejo nacional, em moda, artigos para o lar e eletroeletrônicos. Uma boa estrutura de serviços e praças de alimentação. 132 lojas, 6 salas de cinema, diversão, parque e games. Shopping Bom Sucesso, Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 5308, Guarulhos. Acesse www.shoppingbomsucesso.com.br. Atenção, consumidor guarulhense. Para fazer reclamações ou esclarecer dúvidas sobre consumo na cidade, ligue para o Procon Guarulhos, 2468-0008. A ProGuaru percorre Guarulhos limpando nossas ruas e trazendo mais qualidade de vida. Uma rua limpa significa mais saúde para toda a família. Para que esse trabalho renda ainda mais, necessitamos de um grande aliado. Você. Não jogue lixo nem entulho nas ruas. Num dia de chuva, tudo vai parar na boca de lobo e a enchente vai entrar na nossa casa. Vamos cuidar de Guarulhos como ela merece. Guarulhos é a nossa casa. Ligue para a ProGuaru, 2475-9000. ProGuaru, a serviço da Prefeitura, trabalhando pela cidade. A Unimed Guarulhos disponibiliza uma nova unidade para atendimento exclusivo materno-infantil, na Avenida Emílio Ribas, 322, Vila Zanardi. Estrutura de maternidade e amplo centro cirúrgico e centro de diagnóstico. Pronto atendimento pediátrico e internação materno-infantil. Equipe multidisciplinar para atendimento humanizado e especializado. Ligue Unimed 0800 770 2500. Unimed Guarulhos. Qualidade que faz a diferença. 7h18, 7h18. O ex-prefeito Guarulhos, Eloy Pietá, deverá chegar aqui por volta das 7h30. Ele foi o vencedor do encontro sábado. Muitos delegados faltaram, até suplentes faltaram. No negócio de impeachment tem esse negócio de faltar também. Houve muitas faltas, né? E a diferença foi de quanto, Roberto? 20 votos? 22 votos, né? Então, uma diferença de 12 votos, né? 12 votos para um, uma disputa apertada. Agora, o que acontece nos bastidores é a disputa pelo cargo de vice-prefeito no PT. O que acontece? O professor Moacir, que renunciou em favor do Eloy Pietá, aliás, era uma renúncia já esperada, né? Todo mundo já imaginava que ele teria jogado a toalha há muito tempo. Escaparam as pombas da gaiola. Agora ele tenta ser o vice-prefeito. Me parece que vai haver uma disputa no diretório do PT. Porque o grupo do deputado Alencar não aceita o Moacir ou qualquer pessoa indicada pelo grupo do Moacir. Não, mas na verdade teria que ser um candidato de outro partido, né? É o que o Eloy Pietá deseja. Exato. O Eloy Pietá deseja. O momento não é para fechar a chapa única, né? Panorama nacional aí. Já desde do princípio, bem antes dele admitir ser candidato, ele já falava que a ideia seria pegar alguém que agregasse mais, fazendo um contraponto ao próprio PT, né? Sim, só que o Moacir fez um acordo, né? Mas as pombas voaram. Deu as fichas dele para o Eloy e agora ele quer ser o vice. Tenta se viabilizar vice. Mas você sabe que tem muita gente desempombando hoje, né? Produção, a foto está no ponto? Coloca aí, então. Recebemos uma foto significativa do protesto lá na região da Hélio Smith, vejam só. Na verdade é mais baderna, né? Botaram fogo em pneus, madeira. Eles não sabem nem que tem um reivindicando. Não, pessoas mesmo eu não vejo muitas. É só fogo, né? Você sabe que é muito trovão e muito relâmpago para pouca chuva.
Olha, hoje e amanhã, pode tirar a produção, hoje e amanhã serão dia tensos, viu? Muito protesto. Aliás, deixe-me corrigir, o jornalista Valdir Carlos chama atenção, eu falei Frente Brasil Popular. Eu falei Brasil Livre, não, Brasil Livre é contra a Dilma. Exatamente. O movimento que está fazendo em favor da Dilma é o Frente Brasil Popular. Obrigado pela correção, Valdir Carlos. Olha, eu não sei se é impressão minha, mas eu tenho sentido que, de uma certa forma, o pessoal do PT já está mais acalmo, está começando Ontem a notícia, né, que foi revogado. Soprou a fogueira de novo. Agora o sanfoneiro. Você sabe que o sanfoneiro está assim, né? Ontem que foi embora, dá um abraço no. Agora, vamos dizer a verdade. O Renan foi firme ontem, ele, em relação ao senador Delcídio do Amaral. Mas ele também sentiu a pressão do senador. Ele não foi facinho naquele jeito. Não, mas você viu que ele falou, eu não vou colocar o impeachment em votação antes de resolver a questão do senador Delcídio. Também seria complicado. Mas, ó, fiquei emocionado com o Delcídio ontem. Ele pediu perdão sociedade. Eu perdi essa transição. Ele alega o seguinte, que ele vai amando. Ele fala que não tem conta na Suíça, que não desviou dinheiro, e só tentei obstruir a justiça amando. Amando. E depois ele falou de quem que era, né? Perguntaram depois na entrevista, ele falou da Dilma e do Lula. Aliás, o presidente da Assembleia, se deve lembrar, é a cara daquele candidato a prefeito aqui de Guarulhos, o Aderaldo, do PSOL. É a cara, incrível como é parecido. Mas ele parece mais sanfoneiro do Garruchão. Não, o Aderaldo lembra o Tiririca. Também. E ele também lembra o Tiririca. São tudo parecido. É tudo uma panela só. Pode reparar. Aliás, o professor Aderaldo será candidato? É PSTU, né? Não, pessoal. Quem será? É o Albertão, né? Quem será? É o Albertão que é o candidato. Já, inclusive, se colocou como candidato a prefeito. E o PSTU? O PSTU não tem informação se tem candidato ainda. Né? Mas aparece, na hora sempre tem. Está com uma estrutura ainda menor. Eu tenho conversado com algumas pessoas do PSTU, uma estrutura ainda menor. Tinha aquela moça que foi candidata. Olha, eu acho que não. Bom, o Jorge Wilson fez um ato no sábado, não é isso? Na Câmara Municipal. Eu só confio quando eu estive. Nas convenções. Eu não confio. Depois dessa de sábado, eu achei que ele vai pelo menos. Se ele assinar aquele pedido que tem para abrir uma CPI lá. Ele explicou por que nós vamos. Por que nós vamos? Não chegou para ele ainda. Então vai, o senhor está na Assembleia todo dia. Dá o papel aí, só assinar para abrir a CPI. Para com isso, juiz. Dizer que você não. Ele falou assim. Não chegou até você. Aliás, você me corrigiu com razão. Não houve votação. Ele não é questão de votar ou não. Exatamente. Ele não assinou ainda. Não assinou o pedido. Ele falou porque não chegou para ele ainda. Lógico. Não precisa chegar para ele. Ele pode chegar no papel. Deputados, são muitos deputados. Aliás, 2 são 94? Não, faltam 5 para assinar. Para constituir. Para constituir. De Guarulhos, por exemplo, tem 2 votos que não foram ainda. O Alencar já assinou. O Auriel assinou. Falta o Gileno e o Jorge Wilson. Agora o Jorge Wilson falar que não assinou porque o papel não chegou até ele. Jorge Wilson, não começa mentindo não, porque... Na verdade, existe um impasse aí, vamos ser bem claros. O PRB tem um acordo com o governo do Estado e comanda os PROCONs. Né? O PROCON é ligado ao governo do Estado, em parceria com as prefeituras. E o deputado Russomano, do PRB, tem esse controle político sobre o PROCON. Mas o presidente da Assembleia, que é também investigado, assinou. Ele já assinou. Isso é uma verdade, deveria assinar mesmo. Ele já assinou, só falta os outros 2. Eu acho que o Jorge Wilson vai assinar. Mas também se não assinar agora, não pode ser candidato a prefeito em lugar nenhum, né, Pedro Natal? Mas também, eu já vi esse filme também. Eu assino, eu vou assinar, mas vocês 2 não, tá? E aí vocês 2 segura. Segura bem. Tá. O último que sair, dá um abraço no gaiteiro. Boa pergunta. Tá? Jorge Wilson, você vai ou não assinar a CPI da merenda escolar? Toca a pomba, meu filho. Jorge Wilson. Toca a pomba, não sei, vai criar pomba. Pronto. Jorge Wilson. Ou você assina ou vai criar pomba, filho. Tá bom, vamos dar um rápido intervalo aqui, 2 minutos.
Casa Portuguesa Restaurante. Há 10 anos servindo o legítimo bacalhau Gados Morrua, com várias maneiras de preparo. Uma boa casa portuguesa acolhedora, onde todos são tratados como da família. O local é de fácil acesso, na Rua Marcelino Petito, 31, região do Picanço. Horário de funcionamento de terça a sábado, das 11 às 21 horas. Aos domingos e feriados, das 11 às 17 horas, ou até o último cliente. Telefone 2452-3344. Confederação Nacional dos Trabalhadores Químicos do Brasil, lutando pela qualidade de vida, segurança, formação e qualificação profissional dos trabalhadores. Sedes em Brasília, São Paulo, Belo Horizonte e Guarulhos. Acesse www.cntq.org.br. Táxi é com a Guarucop. Guarucop Rádio Táxi. Basta ligar para você ter o conforto e comodidade antes mesmo do embarque. Esqueça congestionamento e estacionamento. Chame a Guarucop. Táxi especial. www.guarucop.com.br. Fone 2440-7070. Prefeitura de Guarulhos. Para saber mais informações sobre a sua cidade, acesse www.guarulhos.sp.gov.br. Você sabia que a emissão do seguro-desemprego por parte dos empregadores deve ser feita por meio do certificado digital? Então adquira o AC Certifica, o certificado digital da ACE Guarulhos, com benefícios exclusivos para associados. Para mais informações, acesse www.aceguarulhos.com.br. ACE Guarulhos, com você em todas as etapas de sua empresa. 7h27, 7h27, Radar de Notícias ao vivo. Daqui a pouco aqui no estúdio, Eloy Petar, o candidato do PT à Prefeitura de Guarulhos. Tudo bem. Bom dia, Najara Nogueira. Bom dia, Pedro, Arnone, bom dia a todos. Bonito o brinco, hein? Gostei. Bonito mesmo. Azul, né? Ah, obrigado. Te empresto, tá? Não, já vi um parecido, só que se é azul, você é mais claro. Pedro, o Gilberto do Cocaia mandou uma foto para nós de uma parada de ônibus na Avenida Esperança, no centro de Guarulhos. Olha a situação dela à noite. Essa foto foi tirada no último sábado às 19 horas. Dá medo na foto, imagina. Imagina lá, quem tem que pegar o ônibus ali. Nublado, se tivesse noite de lua. Najara, vamos caminhar para a assessoria da Secretaria de Transportes. Tá ok. O Daniel da Farmácia mandou fotos para nós agora da pista Hélio Schmidt, que está interditada agora da manifestação. O trânsito está muito ruim ali no local. A polícia já interveio, mas ainda reflete. Tem agentes de trânsito ali, mas absurdo. Dá para ver que o trânsito está complicado. É um absurdo. Me pergunto, deveria ser área de segurança nacional essa região, né? Por causa do aeroporto. Será que não demoraram muito? Você começa a colocar pneu na rodovia, ninguém presta atenção? Não tinha ninguém entrado no pneu. No mínimo. Olha, as polícias têm que ficar mais espertas, hein? Agir com maior rapidez. Exatamente. Estudo que criaram. Você vê um cara colocando um pneu, 2 pneus na estrada e... Primeiro não pode pôr nenhum. Exatamente. Jogou primeiro, tem que chegar a polícia. Opa. Mas a polícia está nesse horário do café. Para mim é área de segurança nacional, hein? Que mais? O Valcides do Jardim do Papai mandou uma foto de uma caçamba que está atrapalhando o trânsito e os moradores, que fica ali na Rua Aélia, na Vila Sabatino. Rapaz, eu sempre me pergunto... Mas ela está estacionada no lugar certo. Não, eu me pergunto o que eles fazem depois com essa caçamba quando ela está cheia. A caçamba eles guardam, o que tem dentro da caçamba. Vai parar os marcianos atacam na cidade. Só voltar ao assunto do aeroporto, Pedro, eu sempre ouvi, de você principalmente, que a base aérea teria uma polícia especial polícia aeronáutica, para evitar que houvesse qualquer interdição. Não, essa polícia para entrar na pista do aeroporto. Lá fora para ir. Pois é. Tá. Agora, se entrar algum maluco entrar na pista do aeroporto... Até os escoteiros saem correndo e pegam ele para tirar. Mas pelo menos isso, né? Bom, lá fora você fala o que quer? Tá bom. Mas pelo menos isso. Pelo menos acho que não ficar nem sabendo, hein? Ali do lado, mas nesse horário... Vai que é um maluco inventa de entrar na pista. Mas esse horário no condomínio, só porteira de plantão. A nossa ouvinte Evelyn, do bairro Santa Amena, ela reclama para nós que a rua Sargento Francisco de Paula Lopes está sem iluminação.
Nós entramos em contato com a Prefeitura, que nos informou que o Departamento de Iluminação Pública fará uma vistoria noturna no endereço para avaliação e providências necessárias. Ainda bem que a vistoria é noturna. Engraçado. Que maravilha. Eu acho estranho assim, por que vistoriar um problema que já está apontado? Resolvam. Exatamente. Mas eles vão à noite. Eu penso que é trote, estão passando trote. A minha rua está sem iluminação. A foto de trote. Voltando à questão do aeroporto, eu me lembrei que durante a Copa havia um policiamento ostensivo 24 horas naquele local. E aquele local merece realmente um policiamento ostensivo 24 horas. Por vários motivos. Chegava muita gente para ver a Copa. Saía e tinha uma delegação do Irã. Exato. Que poderia ser alvo ali no Puma. Aí botaram um tanque de guerra, duas Siriemas que voavam. Tinha duas Siriemas com câmera na cabeça que voavam o dia inteiro. Tinha soldado e metralhador. Sim, eu acho que ali merece uma guarita de segurança. De plástico. O nosso ouvinte Ricardo, do bairro Gopouva, ele pede fiscalização por parte dos agentes de trânsito na rua Mário, que os carros estacionam dos dois lados da via, ocasiona muito transtorno para quem passa por ali. Bom, 24756996. 24756996. Rua Mário. Aquele Mário. Conhece Mário? Então. E os moradores da rua Dona Olinda de Albuquerque, eles também reclamam de carros que estacionam na frente das suas garagens, principalmente após as 18 horas nos finais de semana. Era eu, hein? O cara para na frente da garagem? Para na frente da garagem. Quem precisa chegar em casa ou sair não consegue, porque o carro parou ali e simplesmente... Não encontra o pneu furado, não? Nem a porta. Nem a porta. Um Durepoc na fechadura. Porta de dente, quando era moleque era inteiro. Na realidade, você tem que ligar para a Secretaria de Transportes, né? Mas alguma coisa, né? Mas será que eles chegam a tempo? Na Jara. Na Jara, mais alguma coisa? Tem. O nosso ouvinte Milton aqui do Picanço, ele reclama do abandono da Praça Rafael Rodrigues, que segundo o nosso ouvinte, aqui próximo, mato alto, lixo, as árvores necessitam de poda porque elas já estão tampando a iluminação pública. Atrás da imobiliária Continental. Exatamente, e a presença de moradores de rua ali. Gente, essas praças só estão sendo conservadas pelos vereadores. O bairro que tem um vereador é uma praça? Mas o vereador tem que ter um tesourão. O vereador não tem jardineiro. Tem que ter jardineiro. Ajuda. Agora, Praça Rafael Rodrigues. Conheceu o Rafael Rodrigues, né? Ex-presidente da Câmara. Ex-presidente da Câmara. Agora, o que anda fazendo a Secretaria de Meio Expediente, ou quer dizer, Meio Ambiente, sei lá. Zureta? O praça não está cuidando. Não. Aquela praça do Boteco, na Paulo Vazini, está lá abandonada, gente. Sabe que dizem que agora, dependendo da votação em Brasília essa semana, aí ele perde o vínculo. Tá, esquece. Que é do Nacional. Esquece. E o Marcos do Santa... deles lá, né? Tem, mas vamos ficar. O Marcos do Santamena, ele solicita a poda de árvores na rua Serra, em frente ao número 40. Por quê? Também está tampando a iluminação pública. É a Secretaria de Meio Expediente. E os moradores do bairro Santamena, eles estão sofrendo com os frequentes assaltos às suas residências. Os moradores saem, encostam o carro, levam todos os seus pertences. E a população... Furto. E a população lá, eles próprios já estão se unindo, Pedro, para criar a vizinhança vigilante. Se você passar ali pelas ruas do bairro, você vai ver faixas, placas, porque eles estão sem... para cada um também, quando chegar Vamos encaminhar para a Secretaria de Segurança, a GCM pode fazer uma ronda mais ostensiva. E é do lado da Secretaria de Segurança. É do lado? Lá embaixo? Na rua ali embaixo. É atrás. Aí pega mal, gente. Pois é. Também. Bem na porta. Bem na porta. Bem nos fundos. Primeiro era na porta, porque era no posto de gasolina na frente. Atrás do posto, roubavam todo dia. Agora passaram para o lado de casa da rua, atravessaram a avenida. Olha, eu tenho reparado o seguinte, ontem mesmo eu andei pela periferia de Guarulhos, vários bloqueios da Polícia Militar. Ontem estava a rota em Guarulhos também. A Polícia Militar fazendo bloqueios, a ROCAN está ativa. Realmente... Na Salgado Filho é a civil ou a militar. O dia que não é militar, a civil, o dia que é a civil é a militar. A civil não tenho visto. Eles têm feito ali.
Tá bom. Na hora do almoço, né? Você viu normalmente mocinhas dirigindo, eles param para ver se o documento está tudo certo. Eu fico olhando da janela, passou uma mocinha bonitinha, vamos ver o documento. Mais alguma coisa, né, E o Carlos do Jardim Bela Vista, ele reclama de buracos na Avenida Martim Júnior, em frente ao número 1495, que está atrapalhando o trânsito. Você sabe que eu passo lá... Eu passo lá e eles olham para o outro lado. E eu venho embora. Outro dia me pararam, rapaz. Eu estava tão desacostumado a ser parado no bloqueio. Aí o cara virou para mim: o senhor tem passagem? Eu não entendi a pergunta. Passaram um viajar para o lugar nenhum? Não entendi. Já respondeu uma bronca? Já. Não. Uma vez eu quebrei a janela do vizinho, sem querer, estilingue. Minha mãe deu uma passagem, deu uma bronca mesmo. Só pela lei de imprensa, viu? Só isso. Agora é gozado, né? Não tem passagem? Eles devem saber para quem fala essas coisas, né? Será que você está com cara, Pedro? Não, tá? Não sei. Não tem mais cara de bom moço. Outro dia eu levei uma bronca de um policial rodoviário estadual. Por quê, Pedro? Eles me pararam na Ayrton Senna e pediu o documento do carro. Peguei no porta-luva e entreguei a carteira. Rapaz, eu tiro de dentro da carteira. Eles têm medo, porque antigamente a gente mandava um bilhete, um cartão para contato. Não, mas o cara ficou bravo, hein? Eu não sabia disso, não. Desculpa, eu aprendi mais uma. Tem policial sério. Então, lógico, mas eu não sabia. Mas eu não sabia que não podia entregar a carteira. Não pode. Tem que tirar o documento da carteira. Senão você pode alegar, mas depois você pode dinheiro. Não, isso jamais. 7h36, vamos ao rápido intervalo, 2 minutos. Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos, assistência médica, odontológica e escola profissionalizante, colônia de férias e clube de campo. Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos, Rua Harry Simonsen 202, Centro de Guarulhos. Fone 2463-5300. Reclamações, dúvidas, críticas e sugestões sobre o transporte e o trânsito em Guarulhos, ligue 2475-6996, 2475-6996. Na Vigorito, os melhores preços e atendimento nota 10. Pensou Chevrolet, pensou Vigorito, a primeira Chevrolet do Brasil. Vigorito, Avenida Guarulhos 2225. Telefone 6423-5700. Acesse www.vigorito.com.br. A Secretaria da Saúde de Guarulhos mantém um telefone exclusivo para atender as reclamações, críticas e sugestões da população da cidade. É o 0800 7722 986. Ligue para a Ouvidoria da Saúde em Guarulhos. 0800 7722 986. Atenção, trabalhador no comércio. O Sim Comerciários de Guarulhos, Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos e região, oferece muitos benefícios para você e sua família. Milhares de comerciários já estão aproveitando todos estes benefícios. Não perca mais tempo. Junte-se a nós e tenha mais qualidade de vida para você e sua família. Ligue 2475-6565 ou acesse www.comerciariosdeguarulhos.org.br. Sete horas e 38 minutos, 7h38, Radar Notícias ao vivo, e conforme nós combinamos semana passada, o vencedor do encontro do PT estaria aqui hoje e foi o ex-prefeito Eloy Pietá. Bom dia, prefeito. Bom dia, Pedro, bom dia, Arnone, bom dia, ouvintes e telespectadores. Bom dia, Eloy. O senhor venceu, houve a renúncia do candidato vereador Moacir em seu favor. Como é que o senhor recebeu esse apoio e essa vitória? Olha, Pedro, eu era minoria, né? Eu me lembro de um episódio de 1989 na Câmara Municipal. 1º de janeiro. Que eu tinha, eram 21 vereadores, eu tinha 4 votos, tinha mais 7 com o Roberto Ribeiro e mais 10 com o Martel. E no finalzinho o Roberto Ribeiro terminou me apoiando. Foi o meu, né? Sim. E
E eu fui eleito presidente da Câmara. E agora foi uma circunstância bem parecida, outra situação muito parecida. Eu não tinha um número de votos suficientes, né? E os que apoiavam o professor Moacir achavam que neste momento, nesta circunstância, eu seria o candidato melhor. E me apoiaram, e assim, na soma dos dois, nós conseguimos uma maioria. Mas foi de alto nível o debate, não houve nenhum problema. Ao final, todos se aliaram juntos, como já fizemos em outras circunstâncias, né? Então, os que apoiavam o deputado Alencar vieram... houve os discursos finais e tal, de apoio. O senhor me permite, quando o Almeida ganhou da Eneide a convenção, o seu apoio não foi automático. Levou um tempo para o senhor resolver apoiar o Almeida. Me parece que eu conversei com pessoas do grupo do Alencar, eles também esperam ser convencidos a apoiar o senhor. Essas coisas sempre, quando existe uma disputa, as disputas são democráticas e, aliás, eu sempre passei por disputas e decisões coletivas, né? A única vez que eu fui candidato a prefeito em 1992 é que não houve isso, né? Mas em 2000, 2004 e na minha sucessão em 2008, sempre passamos por debates, disputas, que são debates também sobre programas de governo, sobre a melhor tática nesse momento. Por exemplo, havia uma argumentação por parte dos que apoiavam o deputado Alencar, que ele é novo, ele tem 40 anos, né? Que seria melhor nesse tempo em que as pessoas querem mudanças, que fosse uma pessoa mais jovem, né? Aí, no meu discurso lá, eu citei que há grandes exemplos nos países e no mundo de pessoas já com mais idade que fazem modificações importantes. Por exemplo, os dois grandes papas modificadores da Igreja Católica foram o Papa João XXIII, que foi eleito Papa aos 77 anos, e agora o Papa Francisco, que foi eleito aos 76 anos, né? E eu falei também que o Nelson Mandela, né, governou a África do Sul aos 76 anos de idade, né, que fez transformações importantíssimas na África do Sul. E outros exemplos, por exemplo, Winston Churchill, que na luta contra o nazismo, ele tinha 65 anos quando ele se tornou primeiro-ministro da Inglaterra, né, e foi vitorioso. Então, nem sempre a idade é o elemento determinante das transformações. Então, eu dizia que o fato de eu ter exercido a prefeitura durante 8 anos e o povo conhecer a minha forma de atuar significa algo que tem muita importância para a sociedade hoje. Não só o conhecimento que as pessoas têm, mas também uma demonstração, sem qualquer orgulho pessoal, de que eu me mostrei capaz de dirigir a cidade num momento de dificuldade, porque havia uma crise forte de 1997 em diante. Eu peguei uma parte importante dessa crise nos anos de 2001 e 2002, e a gente conseguiu superá-la e fazer uma gestão que foi bem aprovada na população. Então, é uma disputa sobre tática, isso é, qual é a melhor opção nesse momento, que é uma disputa legítima. Agora, né? o apoio que veio de última hora do professor Moacir, significa que ele será o vice? Olha, o encontro do PT decidiu que não iria discutir a questão de vice naquele instante. Discutiu apenas as diretrizes principais de programa de governo, que ainda também não foram aprovadas, porque tem que conversar com os aliados, avaliar melhor com os setores da sociedade. E também nós deixamos a questão de vice para mais adiante, a partir do diálogo que nós vamos ter com os eventuais aliados, né?
Então não foi uma questão decidida, foi de comum acordo transferida para mais adiante, porque a principal decisão nesse momento era realmente quanto ao candidato a prefeito. Agora, o senhor aceita eventualmente o vereador Moacir como vice? Olha, o vereador Moacir, ele tem toda uma trajetória, foi meu secretário de governo, foi secretário de desenvolvimento urbano, foi também secretário de educação durante esse largo período, e é uma pessoa extremamente competente, organizada e que tem os princípios semelhantes aos nossos. Então, eu não vejo nenhum problema se não houver acordo em relação a algum outro partido, se o candidato a vice for de dentro do próprio PT, que seja o professor Moacir. Ele é extremamente capacitado para isso. Além de que ele fez parte desse processo, né, que me indicou candidato ao prefeito. Ele fez parte dessa generosidade que me levou a ser candidato. Eu diria que o Tomeu foi generoso, que foi de graça. Agora, acordos políticos... Não, quando o Tomeu, eles decidiram lá em 1989 que eu seria o presidente da Câmara, que havia uma disputa grande com o grupo do Martelo, né, no sentido de disputa de secretarias, etc. e tal. E então a turma do Tomeu preferiu, vamos colocar alguém que não tem nenhuma disputa de secretaria aqui, que é a oposição. Não vai me causar problema. Então, mas não houve nenhum acordo em termos de futuro, é uma questão aberta a discutir. Bom, os seus adversários, depois do resultado, começaram a dizer que o senhor não é elegível, que o senhor é inelegível, que o senhor está com os bens bloqueados, o senhor tem processos na justiça. O que o senhor tem a dizer sobre esse tema? Olha, eu já tenho dito o seguinte, não há nenhum processo que me torne inelegível, né? Isso, nós fizemos um estudo. Aliás, eu vou dizer o seguinte, não há nenhum prefeito hoje no Brasil, ou nenhum governador, deputado, presidente da República, quem exerce cargo executivo, ou tem coragem de fazer as coisas ou não tem, né? Porque se você for depender de toda a burocracia, das várias camadas burocráticas que tem, você não vai conseguir fazer nada. Então é o seguinte, processos a gente tem. Tinha um vereador que cada mês fazia uma ação popular contra mim, né? Eu acho que eu ganhei todas, né? Mas são processos que vão para o judiciário. O Ministério Público tem uma espécie de cota, ele tem que entrar com processo, senão dizem que o promotor não faz nada. Então é o seguinte, as vítimas são quem está fazendo as coisas. Quem não faz nada não tem nenhum processo contra si. Agora, não existe nenhum processo meu de enriquecimento ilícito ou até de enriquecimento lícito. Eu sou uma pessoa modesta que 26 anos de exercício de mandatos, até de prefeito de uma cidade tão grande quanto essa, né? Nós só temos um apartamento onde nós moramos, que adquirimos há 20 anos atrás, né? Em prestações, longas prestações, e o carro nosso, e minha mulher foi deputada, Janete, deputada federal durante 8 anos. Então, quanto a isso, não tem nenhuma... E do ponto de vista das possibilidades legais, eu tenho possibilidade de ser candidato, senão não teria me oferecido. Então, juridicamente, o senhor está tranquilo? Tranquilo, quer dizer, não há um impedimento legal pelos estudos que foram feitos. Você não poderia tirar uma certidão eleitoral? Pode, não há problema. Mas para que eu ia fazer isso, né? Se eu nem candidato era, né? Agora eu tenho que começar a olhar essas coisas. Surgindo os boatos agora, então são ataques. Não é boato na campanha eleitoral, né? Surgem aos montes, né? Porque é uma disputa, né? Os adversários vão colocando as coisas.
para tentar derrubar o outro. E principalmente se o outro não for cachorro morto. Agora, setores de esquerda criticam o senhor em relação ao funcionalismo. Eu quero saber o que o senhor pretende fazer em relação ao funcionalismo público. Olha, eu sempre tive uma linha que é o seguinte, né? E é aquela que eu resumo da seguinte frase, né? Há muitos que ganham pouco, né? E poucos que ganham muito, né? E há um setor intermediário. Então nós temos que aproximar, pelo menos diminuir a distância entre os que ganham pouco em relação aos poucos que ganham muito, né? E preservando sempre aquele setor intermediário. Então, eu sempre tive uma relação, aliás, não houve nenhuma greve, né, durante meus 8 anos de prefeitura, né? Houve algumas tentativas por parte do sindicato, mas nenhuma greve. O que significa? Que havia uma relação muito boa, porque a relação do prefeito com o servidor não é apenas o reajuste salarial igual para todos. Não é apenas essa relação. A relação com o servidor é as condições que ele tem adequadas do local de seu trabalho, do seu deslocamento para o trabalho, né? A formação de planos de carreira, que nós fizemos plano de carreira do magistério, plano de carreira da guarda, a contratação de mais profissionais, né, que significa a prefeitura atender melhor o serviço público, e a relação que existe entre o prefeito e os servidores. Eu sempre tive uma relação, nem sempre com o sindicato foi uma relação amigável, de beijos, um pouco de tapas e beijos, né? Mas a relação com o conjunto dos servidores foi de enorme respeito, de eles compreenderem quais são as decisões da prefeitura, serem ouvidos, dialogar com eles. Então, eu tenho uma trajetória que eu diria, de minha parte, muito agradável com os servidores públicos. Prefeito Almeida ajudou o senhor ou ajudou o deputado Alencar? Olha, o prefeito Almeida, ele junto com... Nós fazíamos reuniões, o professor Moacir, o deputado Alencar, os 3, portanto, pré-candidatos, o prefeito Almeida e o Paulo Vitor, o presidente do partido. E às vezes com o vice-prefeito Carlos Derman e o secretário de governo, o Benê. Para a gente sempre aparar manter as coisas no nível alto e tal. Então, o prefeito Almeida, ele teve um papel muito importante nesse processo. Ele não se pronunciou publicamente por nenhum dos 2 que terminaram concorrendo, ou dos 3, né? Ele não se pronunciou publicamente. Agora, o que vai no coração dele, aí eu não posso interpretar, é melhor que ele diga, mas a minha relação com ele sempre foi uma relação de muito respeito. Quando em 2012 era a reeleição do prefeito Almeida, muitos queriam que eu me apresentasse como candidato. Eu falei, não, há um instituto da reeleição, é um direito dele. Então, mantivemos uma relação assim de pessoal, assim, bastante amistosa esse tempo todo, mas do ponto de vista da administração, ele é que dirigia a administração. Eu não me metia na administração porque ele tem toda uma trajetória, foi deputado, tem uma experiência, inclusive agora acumuladíssima, e a ele é que cabia dirigir a prefeitura e sua equipe, né? E se o grupo do deputado Alencar resolver indicar o vice, qual a posição do senhor? Olha, isso é um debate que nós não fizemos ainda e seria prematuro eu colocar aqui de público, né, um debate que ainda não foi feito. Então, seria antecipar algo que ainda não amadureceu, porque o primeiro passo agora é discutir com os partidos aliados ou aqueles que gostaríamos que fossem aliados. Mas o senhor não me respondeu. Como é que o senhor pretende motivar o grupo Alencar a apoiá-lo? Olha, nós vamos ter contato esses dias,
nós tínhamos já combinado que logo após, quer dizer, alguns dias após o encontro, nós faríamos uma reunião daquele mesmo grupo que vinha discutindo essas questões. Então, ali começarão a ser levantadas as questões. E também é o seguinte, tem uma coisa muito importante, política não é só definir quem são as pessoas, é definir qual é a proposta que se faz para a cidade, que a gente chama de programa de governo. Então, essas questões também vão ser discutidas, não se trata apenas de pessoas, né? Agora, o passo adiante foi dado, foi quem é o candidato a prefeito do PT. Alguns outros partidos já definiram, e agora, dentro da legislação eleitoral nova, existe o que se chama de pré-campanha. Isso é, você pode discutir com a sociedade programa de governo, só não pode pedir votos, né? Mas você pode dialogar com os diversos setores, apresentar quais são suas propostas para a cidade, e é isso que eu tenho um conjunto de ideias, inclusive as apresentei no encontro do PT, onde eu acho que uma das coisas importantíssimas de programa de governo é você ver aquilo que a população quer como mais importante e trabalhar como é que você vai resolver essas questões. Por exemplo, os temas de saúde, os temas de segurança, os temas relacionados à conservação e manutenção da cidade. Transporte. E os temas... São temas... E a tal de mobilidade. Porque uma das coisas, por exemplo, hoje havia uns problemas grandes de mobilidade, que eram as manifestações contra o impeachment da presidenta Dilma, né? Então, e há outros problemas, muitos gargalos em várias regiões da cidade, fruto do progresso que houve. Então, o programa de governo tem que dizer como é que esses temas vão ser atendidos e como é que financeiramente a prefeitura se habilita para atendê-los. Portanto, hoje os municípios estão naquilo que se chama uma grande crise fiscal, que é arrecadar menos e ter os gastos já comprometidos pelo que fez, pelo custeio daquilo que foi feito. Então, também o programa tem que responder como é que a gente supera essa contradição. Fechando secretarias? Fechando secretarias? Olha, não é só as medidas que você toma na máquina administrativa. Por exemplo, a revisão dos contratos, né? Porque se a economia baixou, né, quem está recebendo lá em cima deve entender que vai ter que receber menos, né, em termos de prestadores de serviço. Tem que readequar, por exemplo, a arrecadação. Não é um momento de elevar impostos, não, mas é um momento de quem tem condições de pagar e não pagou, inadimplentes, né, os inadimplentes, é o momento de olhar isso. E é também rever quais são as atividades da prefeitura e ver aquelas que são essenciais para aquilo que o povo quer. Estamos acima do horário. Desculpe, obrigado, viu? Tá bom, eu que agradeço. Obrigado pela participação. Agradeço muito para vocês e agradeço aos ouvintes e telespectadores. Até uma próxima oportunidade. Tá bom, obrigado. Boa sorte, até amanhã, se Deus quiser. No ar, radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Informação. Líder de audiência. Atendendo a comunidade. Radar de notícias. Apresentação Pedro Notaro e Carlos Arnone. Radar de notícias.